Graça e paz, igreja, amém? Amém. Eu vou avisar desde já, vou ficar um pouco suado, viu? É normal. Estava pregando na Assembleia de Deus, fiquei todo molhado. Estou avisando já, viu? Já estou suado já. Amém? Aleluia. Quantos aqui vieram para ouvir a palavra de Deus? Aleluia, eu também vim para ouvir a palavra de Deus. Recebi o convite pelo pastor hoje à tarde. E tive a preocupação de estar buscando algo de Deus para estar trazendo para nossas vidas nessa noite. Estive meditando ali hoje à tarde na minha casa, buscando o que trazer para a igreja. E Deus trouxe uma palavra aqui, espero que nós venhamos entender essa palavra, amém? Quem trouxe Bíblia, vamos de início, eu queria que você abrisse no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 18, e deixa ela marcada aí. Deixa ela aberta aí. Quem encontrou, diga amém. Amém. Você que já encontrou, olhe para mim aqui, olhe para cá um momento. Essa campanha, quem lembra aqui o tema dessa campanha? Meu Isaac. Amém. Semana passada o pastor esteve pregando a respeito da passagem que fala a respeito do sacrifício que Abraão levou na pessoa de Isaac. Deus ali estava testando a fé de Abraão, amém? E eu estava analisando um acontecimento antes desse fato que aconteceu. E eu estive analisando que Deus pediu o que para Abraão? Isaac. Isaac esse que Deus mesmo deu para Abraão. Amém? E nós vamos entender nessa noite o que aconteceu antes de Deus ter pedido Isaac para Abraão. Hoje nós vamos estar falando a respeito da nossa fé e da nossa emoção. Vamos estar entendendo um pouco a respeito da diferença entre termos fé, agirmos pela fé e agirmos pela emoção. Amém? Amém? Acompanhe a leitura comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho merecer em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguistes adiante. Responderam: fazes como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom e deu ao criador, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandou preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? E ele respondeu: está ali na tenda. Disse um deles:
certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava a escutar à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riu. Amém? Amém. Nessa passagem onde 3 homens visitou Abraão, antes de ele ter a Isaac como filho, apareceu esses 3 homens para Abraão, com essa promessa de um filho para Abraão. Não é verdade? Então, ali diante dessa promessa, aconteceu algo interessante. Aconteceu de que ali Sara, ela agiu naquele momento pela emoção. Abraão em si tinha fé. Abraão em si, ele foi criado no seio onde foi acostumado a usar a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Porém, a gente vê aqui o comportamento de Sara diante dessa situação. E eu estive meditando que nas nossas vidas hoje, muitas das vezes, nós temos esses 2 comportamentos diante de alguma situação que Deus coloca nas nossas vidas. Onde estamos passando por uma situação, onde a situação está difícil, onde a realidade a qual estamos vivendo parece ser impossível, e Deus, Ele quer que nós venhamos a usar a nossa fé, e nós acabamos agindo como Sara. Nós nos deixamos levar pela situação, pela realidade que estamos passando. Veja bem, Deus prometeu um filho para Abraão e Sara naquele momento. Sara, ela foi olhar para a situação que eles estavam. Qual situação? A situação da idade que eles se encontravam em questão. Já velhos. E todos nós sabemos que pessoas velhas já não podem mais cientificamente produzir filhos. Não é verdade? A partir dos 40, 45, às vezes até mais, o homem e a mulher, eles cessam seu período fértil ali, cientificamente falando. Então ali, Sara, ela observou a situação que ela estava passando, ela olhou somente para aquilo que eles estavam vivendo, olhou simplesmente, veja bem, a visão de Sara foi muito rasa. Ela só olhou até onde ela podia ver ali a situação que eles se encontravam, que eram 2 velhos e que não podiam mais ter filhos. Essa foi a reação de Sara. Ela agiu pela emoção naquele momento. Às vezes, na nossa vida, nós nos deparamos com situações onde a realidade que estamos passando parece ser impossível encontrar saída, não é verdade? Quem já se encontrou no momento onde você acha que não tem mais jeito, onde você acha que não tem mais saída? Todos nós já passamos por essa situação. E é nesse momento que entra os 2 lados, onde você vai optar em agir pela fé, ou você vai agir pela razão
ali do momento que você está passando. Glória a Deus. Nessa passagem nós aprendemos aqui, né, que alguns momentos, em quase todos, na nossa vida espiritual, a nossa emoção, a nossa razão vai nos atrapalhar de recebermos grandes bênçãos. Amém? Amém. Estamos falando de meu Isaac, de oferecer algo para Deus. Mas, primeiramente, para que nós viemos oferecer algo para Deus, primeiro a gente tem que ter algo para oferecer para Deus, não é verdade? Deus pediu para Abraão o Isaac. Por quê? Porque Abraão tinha um Isaac. Verdade. Se Abraão tivesse um José ou um Francisco, Deus teria pedido um José ou um Francisco. Mas primeiro Deus se responsabilizou em dar algo para Abraão, para que mais na frente ele pudesse pedir isso que ele mesmo deu para Abraão. Mas para que Abraão recebesse Isaac, foi necessário ele agir pela fé. Então, nas nossas vidas, há momentos que lá na frente Deus vai pedir algo para nós, mas primeiramente Ele quer nos dar isso que Ele quer nos pedir. Mas às vezes nós agimos como a Sara. Nós nos vemos na situação presente. Ah, mas é impossível, não consigo. Veja bem, vamos usar um exemplo aqui. Vejamos que Deus, daqui a 20 anos, Ele queira me pedir um carro como oferta. Mas primeiramente, para que Ele venha me pedir esse carro, é necessário que eu tenha esse carro. E quem vai me dar esse carro? O próprio Deus. Mas primeiro, Ele vai usar a minha fé para que eu possa receber. A minha situação presente, qual que é a minha situação presente? Eu estou no emprego onde eu recebo R$500 por mês e trabalho como autônomo. Uma renda média por mês de R$400, R$500, juntando tudo, um salário mínimo. Na nossa realidade atual, se nós formos pensar, agir pela emoção, pela razão, nós vamos ver que não é possível que eu tenha um carro recebendo esse salário, não é verdade? Ah, e tirando que eu tenho uma parcela de uma casa de R$500. Aí já tirou 500, eu só fico com R$500 por mês. É possível eu ter um carro recebendo R$500 por mês? Na nossa visão, na nossa razão, não é possível eu ter um carro. Mas é aí que Deus entra, é aí que eu preciso escolher se eu vou agir como Sara, em olhar para a minha situação, olhar para a minha realidade e rir dentro de mim dizendo que é impossível, ou eu ajo como Abraão, que em meio à situação eu vou crer que Deus vai cumprir com o que Ele falou. Então, nas nossas vidas, às vezes, é necessário que nós viemos agir como loucos. Como assim agir como loucos? É nós agir como pessoas que não olham para a situação atual, mas que olham para aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. O que é a fé? A fé é a certeza do que não vemos. Isso é fé. Glória a Deus. Qual que é a razão? Razão é aquilo que eu posso ver. Razão é aquilo que eu tenho certeza que eu posso conseguir. Mas a fé é a certeza daquilo que as condições não permitem, mas eu ainda assim creio que eu posso conseguir. Se Abraão tivesse ouvido ali Sara naquele momento, ele não teria recebido a promessa daquele filho, porque ele ia agir pela razão, ele ia entender que ele já era velho, que ele não tinha mais condição alguma de receber, de ter meu filho com Sara. Assim ele não ia receber a promessa de Isaac. Assim a fé dele não ia ser testada tempos depois. E ele não ia receber as bênçãos que ele recebeu depois desse acontecimento. Um outro exemplo de pessoa que agiu primeiro pela razão, pela emoção, e depois que foi agir pela fé, recebeu o milagre, é a história de Ana, a mãe do Samuel, profeta Samuel.
Alguém que conhece a história de Ana, como que começou a história de Ana? Em 1 Samuel, capítulo 1, onde fala de Eucana e suas mulheres. Onde Ana era mulher de Eucana, mas Eucana também tinha uma outra mulher. E essa outra mulher, Penina, né, pastor? Penina, essa mulher, ela era fértil. Já a Ana, ela era estéril. Então toda vez que a Ana, ela orava ao Senhor para ter um filho, ali Penina agia de maldade, tirava a concentração, o foco de Ana. O que ela não fazia? Ela chorava, se entristecia, se zangava, né? E Eucana perguntava: mulher, por que tu está triste? Por que tu está zangada? E ela dizia: porque Penina pode ter filho e eu não posso. Deus podia ou não dar um filho para Ana? Podia. Mas por que Deus ainda não tinha dado um filho para Ana? Porque ela agia pela razão, pela emoção. Ela era uma mulher emotiva, onde ela era provocada, e ela aceitava a provocação, e ela perdia a bênção. Porque ela agia pela emoção. Às vezes, Satanás ele vai usar pessoas para provocar você, para tentar ali abalar a sua fé, para que você não venha receber o milagre. Vocês sabiam disso? Às vezes você está indo até bem no caminho de fé, mas Satanás levanta um deles para tentar abalar a sua fé. Se você for uma pessoa emocional, você vai se abalar com a provocação e você vai perder a bênção. Mas se você mudar o seu comportamento e agir pela fé, Deus vai honrar você. Versículos depois, Ana muda de comportamento. Ela decidiu que ia buscar o filho dela e ela não ia dar atenção para as provocações da sua rival. O que aconteceu com Ana? Ela fez um propósito com o Senhor e ela recebeu o milagre dela. Mas por que ela recebeu o milagre dela depois da mudança de comportamento e não antes? Porque antes ela agia pela emoção. Ela era uma mulher emotiva, onde recebia uma provocação e já era abalada. Mas depois que Ana mudou seu comportamento e começou a ser uma mulher a usar a fé, ela recebeu o milagre dela. Às vezes no nosso subconsciente nós conhecemos o Deus. Nós sabemos que Ele é o Deus do impossível. Mas às vezes a nossa mente ela nos engana. Ao mesmo tempo que nós temos fé, que a gente pode conseguir vencer uma batalha, vem o nosso emocional e nos dá um banho de água fria, dizendo: você não vai conseguir por causa disso, disso e disso. Realmente é a situação que nós estamos passando, mas nós somos obrigados a nos prender naquela situação que nós estamos passando? Não. Nós devemos usar a nossa fé. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque tempos depois Deus vai nos pedir algo para nos testar. Ele vai pedir o quê se nós não estamos recebendo nada dele? Mas por que nós não estamos recebendo nada dele? Porque nós não estamos sabendo usar a fé. Às vezes Deus tem uma bênção grande na nossa vida. Eu não sei qual a bênção que você tem esperado. Se é um milagre, se é uma cura, se é uma conquista. Mas saiba que essa conquista, esse milagre, essa bênção vem de Deus. Então você precisa usar a sua fé para que você venha conseguir isso. Você vai olhar para a sua situação, você vai ver uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada. Se você for agir pela razão, você não vai encontrar motivos algum para sair de onde você está. Você vai olhar para você e não vai encontrar nenhuma qualidade para que você venha receber algo de Deus. Mas quando nós agimos pelo sobrenatural, quando nós agimos pela fé, nós vimos alguém que não tem capacidade alguma, mas é Deus que cuida de tudo. Aleluia! Porque quando nós começamos a olhar para nós mesmos,
Porque nós não temos capacidade alguma, amados, de conseguir nada com a força do próprio braço. A Bíblia fala, a Bíblia condena pessoas que confiam na força do próprio braço. Sabe quem são as pessoas que confiam na força do próprio braço? São pessoas emocionais. Pessoas cheias da razão. Porque a razão, ela é o oposto da fé. Sabe? Porque às vezes, quando eu tenho razão, eu esqueço a minha fé. Porque eu tenho razão. Se eu tenho razão, eu não preciso mais acreditar em nada, porque a razão é minha. Mas às vezes nós precisamos abrir mão da razão. Nós precisamos esquecer o momento que nós estamos passando, a realidade que nós estamos vivendo, e nós precisamos agir como pessoas, como se não estivesse vendo ali a situação, fechar os nossos olhos e entregar para Deus, porque é Deus que cuida de nós. A promessa é de Deus, então é Deus que vai nos dar, não é nós que vamos conseguir. Deus, ele não exige o nosso esforço físico, o nosso esforço intelectual. Não, ele exige a nossa fé. A única arma, a única coisa que você tem para oferecer a Deus é a nossa fé. A fé que tem dentro de você. Mas essa fé, ela precisa ser alimentada. Você precisa ser uma pessoa, nós precisamos ser pessoas que agem pela fé, que não agem pela razão, que não agem pela emoção, que somos provocados, mas nós não ligamos porque nós temos uma promessa na nossa vida e nós precisamos conseguir essa promessa que vem de Deus. Às vezes tem gente que desiste da sua bênção porque pessoas falou que ela não vai conseguir. Abraão ali, ele sabia que ele podia conseguir um filho. Já pensou se Ana, imagino eu, Ana chegando para Abraão: Abraão, meu velho, esse negócio aí não vai dar certo não. Porque nós estamos velhos, então não vai dar certo. Já pensou se ele tivesse ouvido? Ele não ia conseguir. Então, às vezes, nós vamos ouvir palavras ao contrário, vamos sim. Mas nós escolhemos se nós vamos agir pela razão e ouvir aquela pessoa, ou se nós vamos agir pela nossa fé. Porque a Bíblia fala, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de mover montanhas. Aleluia! E às vezes a nossa fé não tem sido capaz de mudar a nossa realidade. Às vezes a nossa fé não tem sido capaz de fazer nós conquistarmos algo de Deus. Porque nós estamos acostumados com a nossa situação atual. Tem gente que vê um problema, que olha um problema e já se entristece, já baixa a cabeça, porque age pela emoção, porque age pela razão. Mas quando a pessoa decide agir pelo sobrenatural de Deus, agir pela fé, a pessoa se torna uma pessoa vencedora, uma pessoa conquistadora. Deus, ele nos levantou, foi para sermos pessoas vitoriosas, pessoas conquistadoras. Deus, ele não tem prazer no nosso fracasso. Mas a nossa vitória, ela vai depender da nossa fé. Porque nós conquistamos as coisas no reino de Deus é pela fé. Se eu tenho fé que um dia eu vou prosperar, eu preciso esperar isso lá dos céus. Porque é Deus que vai me dar a prosperidade, não é homens. Deus às vezes usa pessoas para nos abençoar, mas é Deus que cuida de tudo. Então a minha fé precisa estar em Deus e não na minha situação que eu estou passando. Por que muitas pessoas entram em depressão? Porque ela tem o início da depressão e ela não olha no sobrenatural, ela não crê que Deus pode mudar a realidade dela e ela começa a pensar somente nas possibilidades que ela tem de mudar aquela situação e ela vê que não consegue e se aprofunda na depressão. Por quê? Porque ela olhou as condições humanas que ela tinha.
se a pessoa começa a olhar para o que Deus pode fazer na nossa vida, ela muda tudo. O apóstolo Paulo, ele fala para que nós não viemos nos amoldar com esse mundo, mas nós devíamos ser renovados pelo poder da mente. Nós devemos ser renovados. Nós devemos ser renovados, sabe como? A gente venha parar de olhar com os olhos humanos. E nós viemos olhar com olhos da fé. Que nós viemos parar de agir como pessoas emotivas. E que nós viemos agir como pessoas de fé. Pessoas vencedoras. Aleluia. Porque lá na frente Deus vai te pedir algo. Deus vai testar a tua fé em algo. Mas em quem que Deus vai testar a tua fé se você não tem conseguido nada dele? Porque na primeira luta, na primeira batalha, você já cai, você já entrega os pontos. Porque não age pela fé. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, isso nós sabemos. Vai ter momento que nós vamos estar bem, vamos estar na bênção, mas também vai ter momento que vai vir a prova. No momento que eu estou na prova, eu já fico esperando o Senhor, eu sei que o Senhor vai dar uma solução, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. E quando eu estou na bênção, eu já oro logo, o Senhor me prepara para quando vir a prova, eu não venha murmurar. Porque eu não posso murmurar, querido. Nós não podemos murmurar. Nós precisamos usar a nossa fé. Se nós queremos ser pessoas conquistadoras, nós precisamos usar a nossa fé. Porque Deus testou Abraão ali, testou a fé de Abraão. E Ele também vai testar a nossa fé. Deus tem promessas sobre as nossas vidas, amém? Ele tem promessas sobre as nossas vidas. Mas Ele não vai entregar de mão beijada. Ele também não vai querer que você se mate para conseguir essa bênção. Ele só vai querer que você use a fé. Que você pare de pensar, eu não posso, eu não consigo, mas eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Realmente, nós não podemos, nós não conseguimos, porque nós não temos força alguma para conseguir nada. Porque quem nos dá a força é Deus. Porque é Deus que está responsável em nos abençoar. Amém? A gente cansa de ouvir relatos de derrota. A gente cansa de ouvir pessoas se reclamando, pessoas se lamentando que não consegue isso, que não consegue aquilo. Que Deus é esse que tem prazer em negar as coisas para os filhos dele? Em nos abençoar. Mas nós precisamos mudar de comportamento. Nós precisamos parar de agir pela razão. A tua situação está difícil? Está difícil. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos tomar posse disso. Porque o nosso Deus, veja bem, Ele não espera ali você chegar um bom momento para receber a bênção. Deus, Ele oferece, você não usou a fé para receber. Deus oferece para outro que age pela fé e essa pessoa recebe a bênção. E a bênção que era para você receber, você não recebeu, sabe por quê? Porque você estava chorando, se lamentando pela sua situação. Esqueceu que é um Deus no céu que pode todas as coisas. Tem pessoas lá no hospital que podem ser curadas. Mas infelizmente elas estão olhando para a realidade delas. Elas estão agindo pela razão. Estão olhando ali apenas o natural. Se elas usassem a fé, usassem o sobrenatural, se ela não olhasse para a situação que ela está passando, mas olhasse para o Deus que está no céu, elas iriam conseguir. Eu não sei qual tem sido a tua batalha, a tua luta, não sei qual tem sido o teu objetivo para que você venha conquistar. Mas pare de olhar para a sua situação. Pare de querer agir pela razão. Pare de querer ter razão em tudo. Porque a razão, ela é
somos abençoados pela fé. Glória a Deus. Então, enquanto nós olharmos para a nossa situação, enquanto nós acharmos que temos razão, Deus vai insistir em querer nos abençoar e nós vamos perder as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Duas coisas que nós precisamos entender. A primeira é que nós precisamos ser pessoas que não venham olhar para a nossa situação, mas que nós venhamos olhar para o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E a outra coisa é que nós, com as nossas forças, nós não podemos nada. Porque Deus é quem nos dá força, Deus é que abre caminho, Deus é que abre porta. Quando a pessoa decide agir pelo sobrenatural de Deus, quando a pessoa decide agir pela fé, Deus começa a abençoar essa pessoa em todos os sentidos, em todas as áreas. Deixa eu ver se está aqui. Está vendo esses R$5 aqui, queridos? Estava falando com o Maro agora há pouco. Vou já testemunhar. Está vendo esses R$5 aqui? Deixa eu falar algo para você. Daqui a pouco eu tenho que ir para Teresina deixar a minha noiva. Ela mora lá. A minha moto está com pouquíssima gasolina. Talvez não dava nem para chegar lá. Tenho certeza que não dava. E eu não tinha um centavo no bolso, porque meu dinheiro só sai amanhã. E eu não fiz nenhum trabalho essa semana. E eu me questionando, Senhor, como que eu vou fazer para deixar ela em Teresina? E eu não murmurei. Eu só questionei. Falei, Senhor, como que eu vou fazer? Porque eu já sabia que Deus ia agir. E eu tinha emprestado R$6 para o Mauro há semanas atrás, já tinha até esquecido, né? Então, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei, Senhor, eu vou falar sobre fé. Então, eu preciso provar isso. Eu preciso falar da fé que eu preciso fazer com que eles vejam a fé que eu tenho, a fé que eu estou falando. Então, quando eu cheguei ali na porta, o Mauro meteu a mão no bolso aqui, tem R$6. Já é o da gasolina. Deus cuida de tudo, querido, porque eu acho pela fé. A situação que eu estou vivendo aqui, agora, eu não tenho nenhum centavo no bolso, mas eu tenho uma moto e eu tenho que ir para Teresina. Essa é a minha realidade. Essa é a razão que eu tenho. Mas a minha fé é que Deus vai agir. Que Deus vai prover, porque Ele é o Deus da provisão. Mas isso acontece com pessoas que, ao invés de murmurar, Ele usa a fé. Deus, Ele sempre tem cuidado, querido, das nossas vidas. Você pode não enxergar, mas Deus sempre tem cuidado de algo. Quando você pensa que está faltando, Deus acrescenta. Para você ver um Deus que age pela fé. Porque se eu fosse caçar um meio de conseguir esses R$5 hoje de noite, eu não ia conseguir. Mas eu tenho fé que Deus, Ele cuida de mim. E essa é a minha fé que tem feito eu conquistar muitas coisas na minha vida. Porque eu admito que eu sou uma pessoa fraca, que eu sou uma pessoa falha. Eu admito que eu não consigo nada, que eu não sei nada, que eu não posso nada. Porque quando nós admitimos isso, nós estamos dando lugar para o Deus que está no céu agir na nossa vida. O que o João diz? É necessário que eu diminua e que Ele cresça. É necessário que nós venhamos ser fracos, para que Ele venha mostrar a força dEle na nossa vida. É necessário que nós venhamos nos humilhar, para que Ele venha nos exaltar. Vocês estão entendendo? É necessário que nós não venhamos confiar em nós mesmos, mas que nós venhamos confiar no Deus que está no céu, no Deus que pode tudo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando eu olho aqui para o Velho Testamento, que eu vejo as maravilhas que Deus fez, os milagres que Deus fez, eu fico maravilhado e eu ainda creio que Deus que agiu antigamente é o mesmo Deus hoje. Então eu preciso crer. Se Deus fez chover maná do céu, Ele vai fazer cair alguma coisa na minha casa quando faltar comida. Se Ele fez ali aparecer uma coluna de fogo à noite, eu tenho certeza que Ele vai abrir uma porta quando as coisas se fechar na minha vida. E é isso que nós devemos crer. E é isso que faz com que nós devemos ser pessoas prósperas, pessoas conquistadoras. Quando nós não olhamos para a situação e olhamos para aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque Deus, Ele age, Deus, Ele cuida.
Deus ele sempre acrescenta. Mas enquanto nós agimos pela fé, por que tem famílias lá fora que estão destruídas, mas não conseguem se restaurar? Porque elas olham para a situação e veem que não tem saída. Elas não agem pela fé de que Deus um dia pode restaurar o casamento e reconstituir a família. Por isso que elas continuam daquela forma. Então, se você está passando por um momento de provação, enquanto você tentar sair desse momento com as próprias mãos, você não vai conseguir. Você precisa usar a fé. Você precisa crer que Deus vai entrar com provisão. Sabe por quê? Porque Deus ele só age onde há pessoas fracas. Pessoas que se sentem fracas. Sabe? Enquanto eu dizer eu tenho força, eu consigo, eu tenho capacidade, Deus não vai agir. Mas quando eu digo Senhor, eu não tenho capacidade, Deus começa a me capacitar. Quando eu digo Senhor, eu não tenho mais força, Deus começa a me dar força. Quantas vezes eu já não chorei no meu quarto, dizendo que eu não tinha mais força, dizendo que eu já estava esgotado, e no outro dia Deus preparou uma situação para que eu viesse restaurar a minha força. Porque quando acaba nossas forças, Deus entra com providência. Quando acaba os nossos limites, Deus entra com o impossível. Qual que era o limite do Abraão na época? Era a idade. Era o limite. Mas Deus agiu com providência na vida dele, não é verdade? Então, na nossa situação, quando nós chegarmos no nosso limite, Deus vai entrar com providência. Quando você achar que não tem mais força, Deus vai entrar na tua vida e vai lhe fortalecer. Mas você precisa agir pela fé. Se Deus fosse testar a sua fé em algo que Ele te deu nessa noite, em que Ele iria te testar? O que Ele iria pedir para você? Qual que era o Isaac que Deus ia pedir para você? Vamos reformular essa pergunta. O que você tem conseguido de Deus para que Ele venha pedir para você nessa noite? Quais são as bênçãos? É a restauração, é a transformação, é a libertação. Tudo isso Ele tem para as nossas vidas. Mas é necessário que nós venhamos agir pela fé. Amém? Que nós venhamos agir pelo sobrenatural. Que nós não venhamos ser pessoas emocionais, mas que venhamos ser pessoas que venhamos viver pelo sobrenatural. Amém? Amém. Porque eu vejo aqui pessoas vencedoras. Eu vejo aqui pessoas transformadas pelo Espírito Santo para ser pessoas vitoriosas. Mas isso não vai depender de mim. Vai depender da fé, vai depender do seu comportamento diante das situações. Onde você vai optar ou agir pela fé ou agir pela razão. E eu digo algo para você nessa noite: age sempre pela fé. Esqueça a razão, esqueça que você tem razão, esqueça que você não consegue, esqueça que você não pode, esqueça a situação que você estava vivendo até hoje. E começa a olhar pelos olhos da fé aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Começa a olhar pelos olhos da fé aquilo que Deus pode fazer na tua vida que você não pode fazer. Aleluia. Deus ele vai entrar com providência em tudo. Deus ele sempre tem agido com providência. Mas é necessário que nós venhamos reconhecer que é Ele que é o Deus da provisão. Porque foi Ele que proveu ali aquele cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então Ele vai prover na tua vida aquilo que está faltando. Aquilo que você tem procurado, aquilo que você tem buscado, é Ele que vai prover. Então vai depender da tua fé nele. Precisamos agir como loucos nessa geração. Porque se nós formos olhar pela nossa visão humana, nós vamos ver só destruição, só desgraça acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo, no meio político. Em tudo que você olha, você vê algo que vai entristecer você. Então é necessário que você venha fechar os seus olhos para isso tudo. E começar a andar, a viver pelo sobrenatural de Deus. Amém? Levante suas mãos lá no alto e aplauda o Senhor no nome de Jesus.
Aleluia. Coloque-se em pé nessa noite. Glória a Deus. Coloque-se em pé nessa noite. Coloque para Deus aquilo que tem te prendido, aquilo que tem travado você, aquilo que você tem tentado, que você não tem conseguido. Fecha teus olhos aí, amada. Fecha teus olhos no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração essa noite, mas eu preciso que você faça algo diferente. Aleluia. Eu preciso que você nessa noite ore, falando para Deus aquilo que tem prendido você. Que você apresentasse para Deus a situação que você está vivendo, aquilo que você não tem conseguido, aquilo que você tem tentado, mas que você não tem conseguido, porque pessoas têm ferido você, porque pessoas têm lançado palavras que têm machucado você. Fale para Ele nessa noite. Faça um momento nessa noite, um divisor de águas, nessa noite, que a partir dessa noite, você não venha mais ser uma pessoa emocional, mas que você venha ser uma pessoa de fé, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa conquistadora. Ore pela tua família. Às vezes você tem orado pela libertação da tua família e você não tem conseguido. Você só tem visto que ele tem se aprofundado ainda mais, que a sua família tem se separado ainda mais. Mas o Deus que está no céu, o Deus de milagre, o Deus de cura nessa noite, Ele está sobre este lugar e Ele vai prover na tua vida aquilo que você tem buscado quando você começar a agir pela fé. Se é o teu casamento que está em crise, apresenta para Ele. Diga: Senhor, eu não tenho condição alguma, mas entra com provisão. Se você está precisando de uma libertação e você não tem conseguido, fala para Ele: Senhor, eu não tenho mais força para lutar. Entra com a tua provisão. Fala para Ele, abre a tua boca. Fala para Ele, começa a orar, começa a falar, começa a apresentar a tua vida para Deus. Não espere você chegar no fundo do poço para você pedir ajuda para Ele. Não espere que você venha perder tudo para você poder pedir a ajuda dEle. Ele quer ajudar você nessa noite. Ele quer fortalecer você nessa noite. Ele quer renovar as tuas forças nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nessa noite nós estamos aqui neste lugar, Pai, porque nós reconhecemos que nós não temos força, Pai, mas o Senhor, ó Deus, tem nos dado força, ó Pai, vem sobre essa igreja, sobre esse povo, ó Deus, que o Senhor venha levantar aqui pessoas de fé, pessoas que venham viver pelo sobrenatural, pessoas que não venham olhar para a situação que eles estão vivendo, mas que eles venham olhar para o Deus do impossível, o Deus que faz milagres, o Deus que faz chover maná do céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira toda a emoção, Senhor. Deus, aquele que tem agido pela canção até hoje, Pai, Ele venha começar a agir pela fé. Ele venha começar a olhar, Senhor, as coisas de uma maneira diferente. Que Ele venha começar, ó Deus, a enxergar o teu sobrenatural, as tuas maravilhas. Senhor, aquele que tem lutado até hoje pela sua família, pelo seu casamento. Começa agora a mandar uma arma para ele, Senhor. Começa agora a dar fé. Pai, eu libero nessa noite uma unção de fé sobre a vida de cada jovem, de cada homem, de cada mulher nessa noite. Senhor, que venhamos ser pessoas conquistadoras, que venhamos ser pessoas
destruída, mas Deus vai